primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui neste web seminar que foi, digamos, organizado pela nossa querida, né, Escola Ibérica, da qual eu, com muita honra, integro um time de acadêmicos, de scholars, que têm se dedicado ao estudo deste período e das fontes filosóficas que, digamos, tiveram assento durante o assim chamado siglo de ouro. Tá? Eu sou o professor Marcos Boeira, sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre. O meu enfoque de pesquisa acadêmica é a lógica, a filosofia da linguagem, a lógica e também a teoria do direito e a filosofia do direito, né, com, digamos, um enquadramento especial na escolástica tardia. De modo que, para mim, especialmente, é uma grande alegria tratar de um tema que me parece não tão explorado, mas muito importante para que se possa entender a influência da Escola de Salamanca na Iberoamérica como um todo e de uma maneira mais especializada, mais particularizada, no caso do Brasil, né, da formação do Brasil. A Escola de Salamanca teve, sim, influências na assim chamada, à época, América Portuguesa, de maneira que nos cabe verificar, neste encontro, de que maneira este aporte de produção filosófica e produção intelectual como um todo, acabou atravessando o Atlântico e cá chegando, né, especialmente por obra dos colégios jesuítas e também de outras ordens religiosas que se edificaram ao longo do litoral brasileiro. De maneira que eu vou separar a minha exposição em três partes. Na primeira parte, eu gostaria de tratar um pouco do que é a Escola de Salamanca, do que é exatamente o conjunto das suas fontes, de que maneira nós poderíamos entender uma, uma história, ou mesmo uma cronologia na Escola de Salamanca, né, fazendo distinções de fases e de autores mais proeminentes em um momento ou outro. Num segundo momento, eu gostaria de tratar um pouco da relação Salamanca-Coimbra e também, por que não, Évora, Alcalá e outras universidades da Península Ibérica que, de alguma maneira, mantiveram uma certa unidade metodológica no enfrentamento dos temas filosóficos, teológicos e também científicos, né? E, na parte final da minha exposição, eu gostaria de abordar um pouco digamos, da recepção no Brasil, na América Ibérica, mas especialmente no Brasil, de algumas das fontes e da produção intelectual levada a cabo na Península Ibérica e também aqui no Novo Mundo, no assim chamado siglo de ouro, né? O século de ouro, e, portanto, quais são exatamente os séculos que integram, né, o assim chamado período da escolástica tardia, o século XVI e o século XVII, de maneira mais pormenorizada. Bom, vamos começar então com a Escola de Salamanca. Nós normalmente usamos nos circuitos acadêmicos, intelectuais, de produção historiográfica e filosófica, a expressão Escola de Salamanca, tendo em vista uma geração de pensadores intelectuais que, primeiro, de dentro da Universidade de Salamanca, e mais tarde, dentro de praticamente todas as principais universidades de Espanha e Portugal, se notabilizaram esses intelectuais pela produção filosófica e teológica que, em parte, mostrava uma continuação dos esforços levados a cabo na primeira escolástica, a escolástica assim chamada medieval, de modo que
Os escolásticos tardios se apresentavam como continuadores do projeto teológico e filosófico levado a cabo 2 séculos antes, e, em parte, eu digo por outro lado, estes intelectuais reunidos na Península Ibérica, com base nesta produção antecedente, procuraram também dar respostas aos problemas e dilemas próprios do século XVI e do século XVII no contexto europeu. De modo que o que nós chamamos de Escola de Salamanca pode ser visto como uma ponte entre o antigo e o moderno, que representa, primeiro ponto, uma recepção da escolástica, e dois, um modo de responder a dilemas concretos do início, dos auspícios da modernidade, com base neste patrimônio escolástico dos séculos primeiros, dos séculos antecedentes. Então, a Escola de Salamanca aparece para nós nesse contexto. E é importante que tenhamos presente que a Escola de Salamanca se propõe a responder a pelo menos 4 tipos de problemas que são usuais neste período. Em primeiro lugar, o contato com o novo mundo, os assim chamados, né, descobrimentos da América, ou o encontro entre o velho e o novo mundo, como alguns historiadores colocam. Em segundo lugar, os dilemas específicos da reforma e do, digamos, jovem movimento de contra-reforma que começava a tomar assento no contexto europeu e que vai desencadear no Concílio de Trento. Então, esse entrechoque entre reforma e contra-reforma, entre reformadores e contra-reformadores, é um dos temas também que aparecem no horizonte, digamos, imediato dos intelectuais salmanticenses e também conimbricenses um pouco mais tarde. Uma terceira ordem de problemas que aparece é justamente a questão do mercado e das ligas comerciais, que passam a exigir uma reflexão em torno dos dilemas econômicos e das fronteiras existentes entre o jurídico, o político e o econômico. De maneira que o velho modelo aristotélico clássico, né, da economia como o próprio da dimensão doméstica, né, em contraste com a política, o próprio da concepção institucional e organizacional da polis, das comunidades políticas, este modelo clássico, ele já não era mais capaz de responder a muitos dos desafios que se apresentam neste período, em termos de, digamos, desafios econômicos, propriamente falando. A questão do justo preço, a questão do tabelamento, a questão da justiça comutativa correspondente aos contratos e acordos comerciais. Em suma, há uma variedade de problemas econômicos que aparecem aqui neste problema. E talvez um último, mas não menos importante problema, também aparece aqui, eu diria de extrema relevância, é o problema da formação e fundação do Estado moderno. Então, nós temos as grandes navegações para o contato com as Américas, temos a questão religiosa e os conflitos religiosos, né, advindos com a reforma e com o movimento de contra-reforma, que vão aparecer de maneira bastante nítida nas instituições civis, né, no modelo calvinista, mas também no modelo luterano, a ideia do rei como autoridade espiritual e não apenas temporal. E, de outro lado, nos assuntos que povoaram o Concílio de Trento, há um terceiro elemento, que é o problema das ligas econômicas e comerciais, e o último, a formação e fundação do Estado moderno, que reclamava
por exemplo, uma teoria sobre a origem do poder civil, né? Algo que os autores de Salamanca vão também tratar nos seus respectivos escritos. Vejam que a esta, a esta enorme dificuldade de responder a problemas contemporâneos, os salmanticenses, e eu os chamarei assim, ou seja, chamarei assim os intelectuais que pertencem à chamada Escola de Salamanca, também lidavam com o outro ponto do qual eu antes falava, o primeiro ponto, a saber, a recepção da escolástica. E muitos dilemas se colocam aqui. Por exemplo, se esta recepção fora uma recepção fiel aos textos dos autores escolásticos, como, por exemplo, Alberto e Santo Tomás, ou se as fontes que, digamos, apareciam nas obras teológicas e filosóficas dos salmanticenses eram, digamos assim, não tão fiéis ao pensamento tomista e também albertino, mas eram também, digamos, abertos a outras influências, como, por exemplo, a influência do pensamento de Guilherme de Ockham, ou de Duns Scotus, ou de Henrique de Gand, ou de outros autores escolásticos também importantes, como Boaventura, por exemplo. Em suma, a grande questão é quais são as fontes teológicas e filosóficas fundamentais que permeiam, tá, pervadem a obra filosófica e teológica dos salmanticenses. E é claro que uma questão como essa nos leva a verificar de maneira singular na obra individual de cada um a presença ou ausência de todas essas influências. Tá? Por exemplo, quão há de exemplo, né, de nominalismo, por exemplo, na teoria da lei de Francisco de Vitória, por exemplo, é uma questão que poderia se colocar. Ou o que há de influência do voluntarismo, né, na concepção de direito e justiça de um autor como, por exemplo, Ludovico Molina. Tá? Em suma, são questões que aparecem neste período. Como resolver de uma forma didática ou organizada esse conjunto bastante heterodoxo, né, de questões que povoam esta área de investigação? Me parece que a melhor forma de fazê-lo é partir da velha e boa divisão das artes e das ciências. Algo que, óbvio, já está na antiguidade, desde Aristóteles, mas que se torna bastante concreto, bastante visível a partir dos assim chamados pensadores de Toledo, da escola de Toledo, século XII, e que na Idade Média vai aparecer de maneira bastante forte na produção intelectual de autores como Tomás de Aquino, Alberto Magno, Henrique de Gand, Guilherme de Ockham, Thomas Bradwardine, todos os Oxonians calculators, os chamados calculadores de Oxford, né, na obra de Scotus, sem dúvida nenhuma, e de todos os autores que vieram, né, digamos assim, no final da escolástica, no limiar da chamada escolástica do Renascimento. Autores como Juan Herson, Pedro de Ailly, Durando. Durando não é, né, tá um pouco antes, mas de qualquer maneira também se colocaria do ponto de vista material aqui, né, e outros autores muito importantes, até chegar, por exemplo, um autor muito, muito importante, especialmente para o estudo da lógica, que é Jerônimo Pardo, né? Ou Antônio Rubio, né, que já é um escolástico, e aí já estaríamos no barroco. Em suma, o que eu quero dizer com isso é que estes autores levaram a sério a chamada divisão das artes e da ciência. As artes liberais do trivium e do quadrivium, a ciência da natureza, ou a filosofia da natureza, o estudo da física, o estudo da matemática, o estudo da ética, da política, do direito e da justiça, da lógica,
não apenas a lógica como arte, mas agora a lógica como ciência, e daí para as disciplinas especulativas do quadrivium e então a metafísica, a teologia natural e a teologia. Uma verdadeira arquitetura dos saberes. Um modelo gótico, né? Porque poderíamos aqui fazer uma analogia tipicamente medieval entre o gótico das catedrais e o gótico da divisão dos saberes, e a partir desta correspondência analógica entre uma coisa e a outra, nós vamos pervadindo a produção acadêmica dos períodos subsequentes, no Renascimento e especialmente no Barroco, onde estamos. E me parece que esta chave metodológica é fundamental para entendermos o período. Por quê? Porque autores da Escola de Salamanca, como, por exemplo, Francisco de Vitória, que pode ser visto junto com Frei Luís de León como talvez o grande fundador, né, o primogênito da Escola de Salamanca. Frei Luís de León é mais um poeta, ainda que seja um grande, ainda que tenha sido um grande pensador, digamos, está alocado mais para o campo da pregação pública e também da ars poética, ainda que tenha produção acadêmica em outros campos, mas, digamos, o escolástico que representa a primogenitura da Escola de Salamanca, me parece, sem dúvida alguma, é Francisco de Vitória. E quando nós observamos a produção científica de um autor como Francisco de Vitória, nós vamos perceber que ela pouco ou nada tem a ver, do ponto de vista da sua organização formal, com o tipo de organização que era levada a cabo na Idade Média, ainda que, no aspecto interno material da sua produção, nós percebemos aí sim, claramente, uma presença fortíssima, né, desta divisão dos saberes que era usual na Idade Média e que reaparece aqui de maneira bastante forte. Ou seja, se lá atrás nós tínhamos uma organização formal da produção intelectual que era levada a cabo mediante sumas, sentenças, questões quod libet, questões disputadas, né? Basicamente esses gêneros literários, né? E também as leituras e as ordinácios, né? Que eram comuns nas óperas, na ópera filosófica e na ópera teológica, especialmente dos autores franciscanos, né? Lembremos que Scotus, por exemplo, é um autor que vale-se muito das lecturas, das ordinácios também. Esse esses gêneros de exposição, né, que respeitam, obviamente, tradições pedagógicas das ordens dominicana e franciscana, uma tradição baseada no método, ora no método da exposição, ora no método da resolução, ora no método oblíquo, era muito usual dentro dessas ordens. Bom, ao tempo do Barroco e ao tempo dos salmanticenses, esses gêneros de exposição didática já tinham sofrido uma transformação. O que significa dizer que agora nós vamos lidar com outros gêneros de exposição literária dos conteúdos, ainda que a matéria subjacente, né, do ponto de vista material e não formal, digamos assim, né, grosso modo, há sim uma continuação, uma continuidade entre os salmanticenses e os autores do medievo e do medievo tardio. Tá? Então poderíamos assumir assim: se não há uma unidade entre a primeira e a segunda escolástica, do âmbito, do ponto de vista do método de exposição formal dos conteúdos, há, todavia, uma unidade material nas linhas e nos modos de investigação dos temas que povoam a divisão das artes e dos saberes, em geral, né? Das ciências e da filosofia e da teologia. O que nós chamamos de Escola de Salamanca, portanto, dentro disso, pode ser visto como uma geração de teólogos, filósofos e, em geral, de intelectuais, que se dividem em três grandes fases. A primeira fase, ainda muito caracterizada pelos aspectos intrínsecos da ordem de São Domingos, da ordem dominicana,
né? E aqui vale lembrar a importância do chamado Convento de San Esteban, em Salamanca, né? Onde em frente ao Convento de San Esteban há uma estátua de Francisco de Vitória, né? O convento fica bem próximo da Catedral, né, de Salamanca, e a Ordem de São Domingos foi fundamental para o início da Escola de Salamanca. Ali, grandes personalidades, né, integraram esse primeiro time dos escolásticos salmanticenses, né? Não apenas Francisco de Vitória, como Domingo de Soto, tá? E outros, tá? Melchior Cano e outros autores muito importantes. Veja que os gêneros literários de cada qual desses autores variam muito entre si. Tá? O Vitória, por exemplo, adota o gênero, a divisão entre dois tipos de exposição, as chamadas lecciones e as chamadas relecciones. Tá? As relecciones eram exposições públicas, tá? De um determinado tema e, mediante essa exposição, um aprofundamento, tá, analítico sobre as bases e as premissas de cada qual desses temas, tendo em vista conclusões correspondentes. Então, por exemplo, o Vitória tem uma relexio, né? Em português, talvez a melhor tradução fosse preleção. No espanhol, reelección é melhor, mas no português a palavra reeleição não é tão precisa semanticamente como é a palavra reelección em espanhol, né? De modo que, na língua portuguesa, talvez a melhor tradução, eu, pelo menos, quando trabalhei com outros amigos na tradução do Vitória, nós usamos a expressão pré-eleição por entendermos que, naquele momento, que a palavra simbolizava melhor, né, semanticamente, aquilo que em latim é relexio e em espanhol é reelección. Tá? Então, este é um primeiro gênero muito importante, do qual os grandes pensadores salmanticenses da primeira geração se valeram, né, para lidar com muitos temas que eram fundamentais para a vida social e política do período, né? Em Espanha, mas não apenas em Espanha e Portugal, como na Europa inteira, eu arriscaria dizer. Então, o Vitória, por exemplo, tem uma relexio de Indis, né? Uma preleção sobre os índios, ou uma relexio sobre a guerra, né? Se a guerra é justa ou não. Em suma, a relexio é um gênero literário muito usado e, digamos, pode ser visto como uma espécie de gênero que populariza a abordagem filosófica e teológica sobre determinados temas que despontavam como de crucial importância para aquele período específico. Né? O Domingo de Soto, por exemplo, tem uma relexio de domínio, né? Uma preleção sobre o que é o domínio e o que é o direito, né? Digamos que ali a gente já encontra algumas reminiscências sobre o que mais tarde será a ideia de direitos subjetivos, algo que aquele período ainda não era algo enfim, tão nítido ou tão explorado. Em suma, as reeleições é um gênero. Há um outro, que Vitória utilizou amplamente em Salamanca, que é o gênero das lecciones. Tá? O que são as lecciones? São leituras de partes das obras dos escolásticos. Aqui eu vou dizer que o campeão, né, é São Tomás de Aquino. Então, as diversas leituras que eram feitas de partes da Suma Teológica, por exemplo, e eram expostas em sala de aula ao modo de conteúdo didático. Vitória tem um alexio sobre o Tratado da Lei da Suma Teológica, né? Existem diversos outros temas que também aqui são abordados. Mas se pudesse eu arriscaria dizer que Tomás de Aquino, né, e a Suma Teológica especialmente, é a obra mais comentada nesse período, né, mediante este segundo gênero literário, amplamente usado por Vitória e também por outros autores, que é o gênero das lecciones. Né? Vejam que
também é importante dizer isso, Tomás não reinava sozinho no âmbito pedagógico desses autores. Também era tributada uma especial atenção a autores como o mestre de sentenças, Pedro Lombardo, autores como Duns Scotus, né? Um autor fundamental, especialmente para o tratamento de certos temas, né? Notadamente no âmbito da lógica e no âmbito da ética. O problema da vontade, que era um problema muito caro aos salmanticenses. E também outros gêneros, para além das lecções e releções, começavam a aparecer já, né, nessa primeira fase, com autores como Domingo de Soto, que escreve, por exemplo, no âmbito da filosofia do direito, um tratado de Justitia et Iure, e no âmbito da lógica, escreve não só comentários à lógica do Aristóteles, como também uma obra, digamos assim, escrita em estilo terminístico, né? A chamada Súmula Logicalis. Na escola de Salamanca, nós percebemos duas lógicas, né? A lógica tomada como arte liberal e, portanto, como um conjunto de comentários à lógica de Aristóteles. Então, esse é o primeiro modelo do ensino da lógica nesse período. E uma segunda acepção era a lógica terminística típica da lógica de propriedades de termos da Idade Média, a lógica chamada medieval, tão cara a autores como Guilherme de Ockham, os calculadores de Oxford, mas mesmo autores que antecedem o Ockham, como Petrus Hispanos, como Guilherme de Shires-Wood e outros. Né? Então, nós notamos que essa outra lógica, uma lógica mais sofisticada, uma lógica mais profunda, né, que aparecerá no pensamento de Ockham, de Buridan, de Jerônimo Pardo e outros autores, esta lógica chamada assim científica vai também aparecer em Salamanca, já na obra, por exemplo, na obra filosófica de Domingo de Soto, né, que escreve uma Súmula Logicalias especialmente dedicada a tratar dos temas da lógica medieval ou da lógica de propriedades de termos. Em suma, é uma produção acadêmica notável esta que é levada adiante neste período. Tá? Também outros gêneros literários, por exemplo, o tratamento dos temas teológicos, tomando-se por base os tópicos do Aristóteles, né? Algo que é levado a cabo, por exemplo, na obra sobre os lugares teológicos do Melchior Cano, né? De Loci Theologica, ou seja, os lugares teológicos, uma nítida articulação entre a dialética e as suas propriedades e os seus atributos e os grandes temas da teologia, que agora eram tratados desde um ponto de vista metodológico formal muito sui generis, eu diria, muito excepcional para o período. Depois nós temos uma segunda geração, né? E nessa geração nós podemos colocar uma quantidade infindável de autores, né? Desde Martín de Azpilicueta Navarro, os irmãos Navarro também, né? Juan de Azpilicueta Navarro, os dois irmãos, que, aliás, cujas cartas foram fundamentais para, digamos assim, a formação do Brasil, né? E formação da América Ibérica como um todo. Isso demandaria muito tempo para explicar, mas, via de regra, nós temos essa importância dos irmãos Navarro na formação das, da América Espanhola e da América Portuguesa. Nós temos autores aqui importantes como Diego de Covarrubias, também, Domingos Banhas, outro autor muito importante, Francisco de Araújo. E nessa segunda fase, nós notamos uma transição. Tá? De que trata essa transição? Essa transição trata justamente do início da Companhia de Jesus e da assim chamada Jovem Sociedade de Jesus, começando paulatinamente a disputar cátedras com os célebres mestres dominicanos que ocupavam a imensa maioria das cátedras nas universidades peninsulares neste período. Tá? E aqui a Companhia de Jesus começa a se notabilizar, não apenas como uma ordem missionária, mas como uma obra, como uma, digamos,
uma ordem religiosa voltada, né, principalmente para a produção intelectual, para a produção científica no âmbito teológico, no âmbito filosófico e em outros âmbitos também, né, especialmente no âmbito da filosofia da natureza, mas isso também daria um, teríamos que ter um segundo webinar para tratar justamente desse último ponto. E aqui chegamos numa última fase, e essa sim, poderíamos dizer assim, é uma fase amplamente dominada pelos pensadores jesuítas. E aqui eu poderia usar cinco autores jesuítas que são, do meu ponto de vista, de crucial importância para entendermos o período. Né? Esses cinco, e talvez eu adicionasse também um sexto, né, que teve menor importância, mas do ponto de vista da sua produção filosófica, teve igual profundidade em relação a esses outros cinco. Quem são os cinco? Na ordem: Francisco de Toledo, Pedro da Fonseca, o Aristóteles português, Antônio Rubio, grande lógico da Companhia de Jesus, junto com Francisco de Toledo, os dois grandes lógicos da Companhia. Né? O Antônio Rubio, que escreve o tratado A Lógica Mexicana. Então veja que Antônio Rubio faz muito sucesso, primeiro no México, né? Local onde ele escreve o seu tratado de lógica, para que depois, né, por ordem do rei Felipe, esta obra, né, passasse a se tornar uma obra de uso oficial nas universidades da Espanha, onde a Companhia de Jesus, de alguma forma, ocupava um posto de notoriedade, como é o caso, por exemplo, da Universidade de Alcalá, né, dentre outros. Então, Francisco de Toledo, Pedro da Fonseca, Antônio Rubio. E aqui nós temos outros dois muito importantes: Luiz de Molina e Francisco Soares, que de todos me parece o mais notável. Não só pela sua produção teológica e pela sua produção jurídica, Soares foi um grande teólogo, um grande jurista, mas também porque, de todos, o Soares talvez tenha sido aquele que fez a maior obra filosófica da escolástica tardia, que foi o conjunto das chamadas, assim, disputações metafísicas. Tá? Uma obra de notável relevância para os propósitos digamos assim, da Companhia de Jesus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, da fundamentação metafísica, né, dos dilemas teológicos e científicos que pululavam no interior deste período no espaço peninsular. As disputações metafísicas podem ser vistas como uma espécie de articulação entre a metafísica tomista e escotista com os grandes dilemas da ontologia e digamos, da teoria da representação no âmbito da filosofia moderna. Também demoraria muito tempo para explicar isso, mas acho que esse também é um tema que teríamos espaço, né, talvez num outro momento. Eu tenho, inclusive, uma conferência, eu acho que está na internet sobre isso, no YouTube, sobre a lógica modal nas disputações metafísicas. Ali eu teço alguns comentários que me parecem relevantes sobre esse ponto. Então, Soares desponta aqui como a coroa, talvez, da última fase, né, da escolástica tardia e da escola de Salamanca. Lembremos que o Soares não só estudou em Salamanca, mas lá também foi professor durante um período curto, é bem verdade, mas ele esteve em Salamanca, como também esteve em Roma, antes de dirigir-se a Coimbra, né, onde ele, de fato, talvez tenha sido o local onde ele mais fora prestigiado, né, como um professor, como um docente, como um intelectual, como um teólogo e também como um filósofo e jurista, se compararmos o seu período, a sua estadia em Coimbra com a sua estadia em outros lugares. Há um sexto do qual eu falava antes, né, que é o Bennett Pereira. Também demoraria muito tempo para falar do Bennett Pereira, foi um professor do Colégio Romano, da Companhia de Jesus, e tem uma produção notável em metafísica e em física, né, que também mereceria talvez um outro momento de análise. Então, eu diria que
de maneira muito superficial, muito sucinta, né? Esta primeira parte aqui da nossa exposição representa um pouco do que é a Escola de Salamanca. A questão é, entre o que se fazia no mundo português e o que se fazia no mundo espanhol, há diferenças notáveis ou não? E a resposta é: depende. Se nós olharmos para a filosofia especulativa, para aquilo que era usual no tratamento de disciplinas como teologia natural, metafísica, a lógica, seja a lógica como ciência ou a lógica como arte, o estudo da física, da filosofia natural, o estudo também, aqui poderíamos dizer, o estudo teórico ou especulativo da ética, da política e do direito, né? Nós notaríamos algumas diferenças conceituais que, embora possam ser relevantes do ponto de vista teorético, tá? Do ponto de vista prático e didático, ou seja, pedagógico, essas diferenças não eram tão relevantes assim. Tá? Podemos dizer que, do ponto de vista didático e do ponto de vista prático, existe mais unidade do que diversidade aqui entre os autores da escolástica espanhola e portuguesa como um todo. Mas sim, e isso é importante dizer, alguns autores tiveram maior proeminência do que outros no que tange a formação cultural, filosófica, teológica, pedagógica dos povos da Iberoamérica. Nós podemos ver com bastante nitidez isto, né? Ou seja, o fato de que as universidades do México e do Peru, que são as primeiras universidades, né, da América Ibérica, tiveram nos seus quadros docentes pensadores que foram muito importantes, não apenas no México e no Peru, mas foram muito importantes também na Península Ibérica. Frei Alonso de Vera Cruz, Diego de Avendaño, um autor do qual eu faço uma certa, enfim, uma certa referência, porque escrevi uma obra sobre o Avendaño, né, uma obra sobre a lógica do Avendaño, e me parece um autor extremamente importante para o contexto da escolástica do Novo Mundo, chamemos assim, né, chamada escolástica colonialis, a escolástica do mundo colonial, ainda que, em alguns casos, o termo colonial possa ser discutido. Tá? Não estou dizendo que eu discordo ou concordo, estou dizendo que pode ser discutido, porque há muitas fontes acadêmicas que não só discutem, como até rejeitam o uso dessa expressão. Mas eu não vou entrar no assunto, porque realmente não é o caso aqui. É apenas uma menção teórica a um problema historiográfico que me parece muito importante. Mas, independentemente do que quer que seja aqui neste campo, o fato é que autores como Avendaño, como Juan Espinosa Medrano, né, o chamado El Lunarejo, ou autores como Solorzano Pereira, né, o pai do De Indiarum Iure, são autores muito importantes que retratam a vida dos povos do Novo Mundo, as instituições jurídico-políticas do Novo Mundo e o processo pedagógico levado a cabo no Novo Mundo, especialmente em Lima, no caso desses autores citados, né, e também no México, né, na Universidade de Nueva Espanha, através da composição do seu currículo didático, né, especialmente pelas mãos de autores como Frei Alonso de Vera Cruz, o próprio Antônio Rubio, que eu havia citado, e também outros. Tá? E vejam que a relevância da Companhia de Jesus nesse período, né, que vai aí deste período até a sua perseguição, é uma importância indiscutível, ímpar. E essa mesma relevância, que eu já me dirijo à terceira e última parte da minha exposição, para tentar manter-me fiel ao tempo, essa influência fortíssima da Companhia de Jesus, né, no delineamento dos currículos e das matrizes pedagógicas, mas também
não esqueçamos, da influência do pensamento teórico dos autores jesuítas, como Soares, Molina e outros, né, sobre o direito e a política e as questões que envolvem a origem do poder civil, sobre o delineamento das instituições ultramarinas. Né? O respeito e a dignidade e aos direitos de posse e propriedade, aos direitos de domínio dos habitantes locais sobre suas próprias terras. Essa é uma questão muito discutida neste período, né? E outros temas também que apareciam aqui neste orbe analítico, né, que povoa o intento destes autores. No Brasil, não era muito diferente, porque aquilo que era produzido em Coimbra, em Lisboa, né, em Évora, aqui ganhava muita notoriedade. Especialmente porque muitos dos textos que eram usados no cursus conimbriteensis, né, o assim chamado cursus, que foi elaborado pelos professores, docentes do antigo Colégio de Artes da Companhia de Jesus em Coimbra, e mais tarde, né, pelos docentes da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito de Coimbra, especialmente, e da Faculdade de Teologia, né, o material do curso Conimbriteensis foi, sim, usado e empregado como material didático por algumas escolas jesuítas no Brasil. Lembro aqui do chamado Colégio Máximo do Maranhão. Veja que mesmo no período posterior à perseguição, essas fontes, embora já não tão presentes na vida cultural do Brasil do século XVII, né, ainda eram fontes que sobreviviam cá e lá, né, nos antigos colégios de artes e nas antigas instalações jesuítas no Brasil. Claro que muito desse material acabou sendo perdido. Uma parte desse material está na Torre do Tombo, em Portugal, e uma pequeníssima parte ainda sobrevive, né, em alguns lugares estratégicos do território brasileiro, que atestam algumas dessas noções. E aqui eu posso, por exemplo, me referir com bastante força à obra, a magnífica obra do padre Serafim Leite, né, A História da Companhia de Jesus no Brasil, uma obra gigantesca, tem vários tomos, e ela mostra, né, a presença dos currículos didáticos que eram presentes nas universidades peninsulares, Salamanca, Coimbra, e aqui nos colégios brasileiros. Tá? Um detalhe curioso é que, se na América espanhola, né, especialmente no Peru e no México, e mais tarde, né, no Rio da Prata, se era comum no mundo ibérico, né, a instalação de centros universitários, isso não era comum do outro lado, né, da América, ou seja, do lado da América portuguesa. Aqui, a primeira instituição, chamada assim, universitária, né, ela data de 1827, que não é exatamente uma instituição universitária, é uma faculdade de direito. A primeira faculdade de direito do Brasil é a Faculdade de Direito de Olinda. Né? Olinda é uma cidade do lado do Recife, fica no nordeste do Brasil. E a segunda principal instituição acadêmica, né, foi a Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, localizada em São Paulo. Então, essas são as primeiras faculdades de direito, podemos dizer assim, as primeiras instalações universitárias ou proto-universitárias presentes na história brasileira. Né? O Brasil começou tarde o processo de criação das suas universidades. Mesmo no Largo de São Francisco, ainda sobrevivia, de alguma forma, na matriz curricular do curso de Direito, algumas reminiscências do currículo levado a cabo em Salamanca e Coimbra, por exemplo, a Cátedra de Direito Natural, que sobreviveu até o finalzinho do século XIX, início do século XX, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Né?
Eu lembro agora, por exemplo, que na última década do século XIX, um autor importante chamado Sá Correia Benevides foi professor de Direito Natural nessa cátedra e este professor lidava muito com textos de autores escolásticos, principalmente Tomás de Aquino, mas também com autores neoescolásticos, né? Especialmente fragmentos da obra de Vitória, Soto e Soares. Então, a presença da produção intelectual levada a cabo em Salamanca, no Brasil, não pode ser desconsiderada. Né? Me parece que mesmo os autores, os juristas do período da restauração em Portugal, né, que levaram a cabo o movimento de 1º de dezembro de 1640, os chamados assim juristas da restauração, né, autores como Gouveia Velasco, como Domingos Antunes Portugal, né, Sá e Correa e Castro e outros autores importantes, civilistas e juristas, né, autores que se dedicavam ao que na época era o direito político, foram autores amplamente influenciados pelo pensamento jurídico de Francisco Soares, Molina, Domingos de Soto e outros autores. E esses autores também foram fundamentais, né, na consolidação do movimento de emancipação na América Espanhola, em primeiro lugar, e depois na independência do Brasil, porque alguns dos deputados constituintes brasileiros de 1823 eram conhecedores das obras desses autores, porque lembremos que à época a dinastia presente no Brasil era a dinastia de Bragança, né? E, portanto, havia uma interpretação de que os Bragança aqui, né, eram tributários de um modelo teórico que era presente no período da restauração e que agora resplandecia, né, florescia novamente para dar vazão a um novo modelo político constitucional em terras brasileiras. Mas isso tudo, obviamente, é muito discutível, porque não era consenso, muito antes, pelo contrário, era matéria, era objeto de muita deliberação durante quase todo o ano de 1823. Temos posicionamentos díspares, né, dentre os deputados constituintes. Isso foi tema de uma obra que eu escrevi, chamada A Escola de Salamanca e a Fundação Constitucional do Brasil. Foi publicada aqui no Brasil em 2018. Bem, ali eu procurei mostrar um pouco dessas reminiscências, né? Ainda que, claro, minha formação em filosofia do direito, ela rivaliza com a minha formação na área da lógica, então minha produção intelectual está quase que inteiramente voltada para a lógica, mas ainda assim os temas de filosofia política sempre me encantaram e sempre foram para mim também motivo de reflexão e estudo. Bom, num balanço eu diria que há sim indícios fortíssimos de que a escola de Salamanca, através da produção intelectual dos seus autores, teve uma recepção razoável em terras brasileiras, por diferentes fontes, com maior força em algumas disciplinas do que em outras, por exemplo, o manual de ética do Cursus Conibritienses, comentada pelo Manuel de Góes, foi usado no Colégio Máximo do Maranhão em alguns anos, ou o Tratado de Lógica do Pedro da Fonseca, as instituições dialéticas separadas em 8 livros, foram também presentes em algum momento em alguns colégios jesuítas aqui, mas o fato é que, se nós contrastarmos a recepção do pensamento salmanticense na América Espanhola com o pensamento conimbrichense no Brasil, eu diria que o pensamento salmanticense em terras espanholas é mais forte do que o fora o pensamento conimbrichense em terras brasileiras. Dito isso, eu encerro por aqui, agradeço imensamente pela atenção de vocês, espero ter sido didático o suficiente para expor temas e correlações, algumas das quais estão complexas, mas creio que
tive sucesso em estabelecer uma síntese, né, panorâmica daquilo que é a Escola de Salamanca e de seus influxos em terras brasileiras.